Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos aqui reunidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Primeiramente, desculpa aí os minutinhos de atraso, né? Como é o primeiro dia, a gente tinha aí algumas coisas para organizar, esperar o pessoal chegar. Mas em nome também do Padre Mauro, eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Essa escola surgiu primeiramente no coração do Padre Mauro. Ele que veio de uma viagem, ele viu alguma coisa lá na terra dele, né? Belém do Pará. Alguma coisa, algum projeto de evangelização mais ou menos parecido com esse. E ele nos pediu para estar à frente, junto com outras pessoas também, e para que nós trouxéssemos esse projeto aqui para o santuário. Ele não pôde estar presente hoje, ele está em viagem, mas ele deixa o abraço, o carinho dele, né, por todos aqueles que abriram o coração para essa proposta de Deus para nós. Amém? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gisele, eu faço parte aqui do santuário, estou como coordenadora do grupo de oração já há 1 ano e sou do Ministério da Pregação, aqui do santuário também, do grupo de oração. Faço parte da Renovação Carismática há mais ou menos uns 18 anos. Tenho cara de novinha, mas já estou mais de 30 já, né? Então, mais da metade da minha vida, graças a Deus, né? A gente está aí na caminhada. Sou casada com o Marco, que hoje não está no teclado, hoje o Marco está na câmera, aqui filmando para a gente. Graças a Deus nós temos, agora eu posso dizer, nós temos 2 filhos, né? O Gustavo, de 8 anos, e um aqui sendo gerado com a graça de Deus. E estamos muito felizes porque estamos servindo o Senhor aqui como família também. Bom, essa escola, vocês sabem, né? Vocês receberam um convite, nós temos 4 módulos. Esse é o primeiro módulo. O primeiro módulo nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus, de uma forma geral. Colocar um apanhado aí, né? Porque como a gente abriu esse convite para toda a igreja e para aqueles que às vezes não participam de nenhum movimento, de nenhum grupo, então nós imaginamos que existem coisas talvez básicas que algumas pessoas, né, ficariam um pouco perdidas se nós não começássemos pelo começo, né? Então a gente vai tentar passar de uma forma tranquila. Geralmente estudo não a gente tem uma ideia de formação como algo às vezes chato, algo pesado, difícil, mas é muito bacana aprender. Principalmente quando a gente gosta do assunto, do tema, né? E as coisas do Senhor são muito agradáveis para nós. Eu tenho certeza que essa escola vai acrescentar muito o seu trabalho na igreja, o seu trabalho lá na sua comunidade, no seu movimento, como vai acrescentar na sua casa, né? A você como pessoa, como pai de família, como mãe, como esposa. Eu tenho certeza que você vai tirar muitos frutos disso. Amém? Todos nós, né? Porque nós estamos aqui também aprendendo. Precisamos estudar muito para passar um conteúdo também. Estou aprendendo junto com vocês. E vamos caminhar juntos aí nesse processo. Nós vamos ter algumas aulas dadas por pessoas do grupo de oração, algumas aulas dadas por padres que nós convidamos, eles aceitaram também. Então terão muitas boas novidades aí nesse percurso, nesses 4 módulos, que nós vamos terminar só em outubro, tá? Então, só lembrando, a gente vai fazer começa o primeiro módulo hoje, segundo módulo em junho, né? Terceiro módulo em agosto e o último módulo em outubro, porque é um módulo também especial sobre Nossa Senhora. E nós vamos nos preparando para a festa da padroeira aqui, que é dia 27 de novembro. Bom,
O tema dessa noite é o amor revelado. E quando os meninos se reuniram e me deram esse tema, é claro que eu quis fugir, porque eu comecei a estudar um pouquinho sobre revelação e eu achei assim um pouco difícil de eu mesmo compreender algumas coisas. E aí eu falei, não, mas é um desafio primeiro para mim. É porque eu também preciso aprender sobre isso. Então vamos lá. Né? Eu vou fazer o que eu puder, eu tenho a ajuda deles, nós temos a ajuda do padre, e a gente vai descobrindo muitas coisas juntos aí. Ok? Bom, nós sabemos, e a nossa grande referência aqui nesse curso, gente, nessa escola, uma das grandes referências que nós teremos vai ser o Catecismo da Igreja Católica. Quem conhece o Catecismo da Igreja Católica? Levanta a mão. Que bom. O Catecismo da Igreja Católica, se não o segundo mais importante, talvez a gente poderia até dizer assim que como cristãos nós deveríamos primeiramente conhecer o Catecismo da Igreja do que a própria Bíblia. É estranho dizer isso. Mas quando nós não temos uma fé orientada, né, uma fé direcionada para um caminho correto, a gente pode até interpretar de forma errada muitas coisas da Bíblia. Nós temos uma cultura aqui no Brasil, então a catequese começa explorando a própria Bíblia. Mas existem países que, primeiro, as pessoas têm contato com a doutrina da igreja. Porque a Bíblia foi escrita por católicos. Então nós precisamos entender essa visão de uma forma católica. Nós precisamos entender sob a lente católica. Porque quando acontece o fato de alguém pegar a Bíblia, pegar um versículo, interpretar do seu próprio jeito, essa pessoa acaba criando às vezes uma outra doutrina, uma outra instituição. Nós corremos esse risco. Às vezes a gente lê muita coisa da nossa cabeça, né? Muita coisa a gente não consegue compreender. Então nós vamos usar muito o Catecismo da Igreja Católica. Ele foi criado a partir do 20º ano de aniversário do Concílio Vaticano II. Os bispos, na década de 80, eles se reuniram para fazer um sínodo. E o Papa João Paulo II, como fruto do concílio, ele disse, olha, eu quero que a doutrina da igreja chegue nas mãos dos fiéis. Eu quero que isso seja aberto para todos, que todos tenham acesso à doutrina da igreja. E ele pediu para o cardeal Joseph Ratzinger, né, na época cardeal, e depois veio a ser o Bento XVI, nosso Papa emérito, para que ele dirigisse o trabalho de confeccionar esse catecismo da igreja. Então nós sabemos que o Catecismo da Igreja Católica é um presente para nós. É uma pérola. Não é uma leitura difícil, claro que tem temas mais complexos, mas é uma pérola. Nós precisamos conhecer isso. Nós precisamos saber defender a nossa fé. Nós precisamos saber responder àqueles que nos questionam, né, sobre a nossa fé. Porque nós amamos a nossa igreja. Só que a gente não pode amar completamente o que nós não conhecemos. Nós só conseguimos amar aquilo que nós verdadeiramente conhecemos, né, em plenitude. Então, esse é um desafio. Se você não tem, pense com o coração em adquirir o Catecismo da Igreja Católica. Tá? É um segundo livro mais importante para você. Para você como cristão católico. Tá bom? Bom, e no primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica, a gente vai ver essa afirmação. O homem é capaz de Deus. Bom, mas do que ele está falando? Né? O que ele quer dizer com isso? O homem é capaz de Deus. Se a gente for pensar em tudo aquilo que Deus criou, né? E tudo que Ele criou é maravilhoso e é muito bom, e Ele mesmo viu que é muito bom. Dentre todas as criaturas de Deus, somente a pessoa humana é capaz de olhar para si mesma, de refletir sobre a sua vida, de pensar, o que eu estou fazendo aqui? Minha vida tem sentido? Por que eu vim para esse mundo? Por que eu nasci? Né? Quantas perguntas nós mesmos já fizemos, né?
Para que eu sirvo? O que eu vou fazer da minha vida? Qual que é o sentido de eu estar aqui, de eu ter nascido numa família? De onde eu vim? Para onde eu vou? Só nós, pessoas humanas, podemos refletir sobre isso. E podemos refletir, inclusive, quem nos criou e por que nos criou. Veja, eu tenho certeza que você nunca viu um animalzinho filosofando. Um cachorro, um gato, uma vaca na beira debaixo de uma árvore. Nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou tão triste hoje, a vida está tão difícil, o capim está seco. Não. Veja, a pessoa humana é capaz, porque ela tem racionalidade. É uma característica dada a nós, filhos de Deus. Isso é ser capaz de Deus. Eu posso conhecer quem me criou. Eu posso pensar sobre Ele. Eu posso refletir sobre as coisas. Inclusive eu posso até rejeitá-lo. Eu tenho a liberdade de rejeitar o meu Criador. E eu posso entender por que Ele me criou. E de encontro a esse desejo do coração de Deus, ou não. Essa expressão significa isso. Nós somos dotados de racionalidade. Nós podemos conhecer a Deus que nos criou. E o Catecismo da Igreja, lá no número 27, vai explicar assim: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus, e não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Olha que coisa mais linda. Você já se percebeu desejoso ou desejosa por algo e às vezes você não sabe o que é? Ou já parou para pensar, peraí, parece que está faltando alguma coisa, parece que eu não estou bem, parece que eu não estou feliz. O que será que eu estou precisando na minha vida? Ou então alguma situação realmente mais complicada e você fala, poxa, eu não estou feliz, eu não encontro felicidade. Ainda mais nos dias de hoje, na sociedade em que a gente vive. Uma sociedade consumista, que nada está bom, que tudo que você compra você ainda quer mais. E a gente escuta muito isso. Quando eu comprar o meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Mas só quando eu encontrar um marido, ter uma família, filhos, aí eu vou estar completamente feliz. E aí as pessoas vão conquistando, mas elas vão querendo mais, né? Cada vez mais, e parece que essa felicidade não chega. O ser humano é um ser insaciável. Parece que nada está bom. A gente só vai querendo, e buscando. Veja, o Catecismo vem dizer que Deus colocou no coração do homem um desejo maior. E ele não vai parar de procurar, de cessar essa necessidade. Nós temos essa tendência de buscar a felicidade, de buscar algo que seja bom para nós, porque Deus quis assim. Deus nos fez com essa necessidade de algo mais, com essa necessidade dele. Mas muitos não entendem isso, não é? Muitos não entendem isso. Que o coração só vai ser saciado se estiver plenamente em Deus. Claro que a gente tem infinitas necessidades humanas, mas aquele que tem Deus nada falta. Isso é o que o Catecismo vem dizer. Então, esse desejo de Deus está impresso no meu coração. Isso faz parte de você. Nem que você negue isso, você não vai deixar de ter esse desejo por Deus, por algo maior. Nem que você não saiba que é desejo de Deus, mas existe algo ali incomodando o coração do ser humano. E vai continuar incomodando, porque Deus nos fez assim. E aí,
teve um senhor chamado Viktor Emil Frankl. Ele foi médico, psiquiatra, neurologista. E ele foi uma das pessoas que contribuiu muito, tanto para a psicologia, mas quanto para qualquer tipo de formação humana, por conta da experiência de vida que ele teve. Esse homem nasceu em Viena, em 1905, né, ele morreu com 92 anos, faleceu em 1997. E ele estudava, trabalhava, mas ele vivia nessa época aí como adulto de Segunda Guerra Mundial, a época do Holocausto. E ele e toda a sua família foram capturados pelas tropas, né, de Hitler, e eles foram mandados a um campo de concentração. Você já ouviu falar mais ou menos no que é um campo de concentração, né? A gente já, pelo menos, já deve ter ouvido falar, deve ter visto alguma coisa na televisão ou na internet. Mas a gente provavelmente não tem, mesmo que a gente tenha uma grande noção do que seja, mas ainda provavelmente é muito longe do que na realidade essas pessoas viveram lá. Ele foi mandado para lá com a sua esposa e a sua mãe. E a sua mãe, imediatamente, quando chegou ao campo de concentração, foi morta. Porque lá eles batiam o olho e os mais fracos eram eliminados. Iam para a câmara de gás. Os mais fracos, os mais doentes, os que não podiam produzir nada. Então eles iam eliminando as pessoas assim. Na verdade, a pessoa ia para o campo de concentração sabendo que ia morrer. A qualquer momento, ela já era uma sentença de morte. E a mãe dele morreu já imediatamente, ele foi separado da esposa lá dentro. E só soube que a esposa tinha morrido depois que ele foi liberto do campo de concentração, mais de um ano depois. E a vivência dele ali, gente, é algo que, quando eu li o livro Em Busca de Sentido, que é um dos livros dele, eu tive a nítida impressão que eu não sabia o que era sofrimento. E eu não sei mesmo. Eu não sei. Nós não sabemos o que é sofrer, gente. Até que você leia o testemunho de alguém que saiu de uma situação dessa. É terrível. É uma situação plenamente desumana. Você vira um simples objeto ali. Você entra, você perde a sua roupa, você ganha um número, você perde o seu nome, a sua identidade. Você trabalha praticamente sem abrigo nenhum. Na época, né, pode ser uma época de frio, de neve, né, em Auschwitz. E poucos calçados, os pés queimavam ali naquela neve, começavam a fazer feridas, a apodrecer mesmo, porque não tinha proteção nenhuma, dormiam muito pouco e viviam numa situação assim de desnutrição mesmo. Nós temos uma alimentação que gera assim, em torno de 1.200 calorias, né? Uma alimentação saudável aí para nós. Eles viviam com menos de 100 por dia. Eles tinham ou uma concha de caldo quente por dia, ou um pedaço de pão. E quando um cadáver caía, quando uma pessoa desfalecia, morria, era uma situação bem animal que ele presenciava, porque as pessoas corriam ali para olhar nos bolsos, para ver se tinha ainda aquele pedaço de pão que a pessoa tinha ganho, para você tentar salvar alguma coisa para você, ou se o sapato daquele cara fosse melhor que o seu, você corria ali pegar, né? Era algo horrível, horrível demais. Mas esse homem, ele disse, bom, eu vou precisar criar algo, eu vou precisar pensar em algo para sobreviver a tudo isso, porque eu não vou dar conta. As pessoas pediam para morrer, porque era um alento a morte, era um alento. E passando por essa experiência do campo de concentração, ele foi criando essa escola de psicoterapeuta, a terceira escola de Viena, né? A primeira é a psicanálise, que todo mundo conhece, né? Desenvolvida por Freud.
a segunda por Adler e a terceira é a escola de Viktor Frankl. E ele começou a desenvolver a logoterapia, né? A busca do sentido da vida, porque se ele não tivesse um sentido ali, ele não sobrevivia. Se ele não buscasse um sentido, se ele não se agarrasse a um sentido, ele não conseguia sobreviver naquele lugar. Eu trouxe para vocês umas fotos também, para que vocês possam, para aqueles que não tiveram oportunidade talvez. Essa primeira foto é a entrada, né, de Auschwitz. Nós temos embaixo uma foto deles queimando os cadáveres, quando os cadáveres iam para a câmara de gás, morriam e depois eles eram levados a um lugar para serem queimados. Né? Então, vocês podem ver que eles eram tratados como meros objetos, né? Não eram como pessoas humanas. Essa terceira foto, que mostra esse concreto com vários buracos, era um banheiro que eles tinham para usar. Né? Todos juntos, sem privacidade, sem conforto, sem higiene, sem nada. Aqui também é uma parte do abrigo onde eles podiam descansar. Aqui provavelmente é um abrigo de mulheres. Essa foto mostra esse grau de desnutrição, né? Que eu estava falando. E embaixo uma foto, na verdade foi a mais razoável que eu encontrei para trazer aqui. Então as pessoas começavam a viver e enxergar tudo isso. Imagina, uma pessoa em sã consciência viver, enxergar, vivenciar isso acontecendo todos os dias. Como que você não vai querer a morte para você também? Você não podia se expressar, você não podia falar nada, você só apanhava e tinha que trabalhar. Apanhava e tinha que trabalhar. E os mais fracos entravam para a fila da morte. Era mais ou menos assim. E aí, Viktor Frankl, pensando em si mesmo, em sobreviver a tudo isso, ele foi desenvolvendo a logoterapia. Então, a logoterapia, ele dizia que foi criada primeiro para ele mesmo. Ele só superou todo esse horror porque ele conseguiu encontrar um sentido para a sua vida. Sem esse sentido, ele não conseguiria sobreviver. E uma das coisas que é muito importantes, né, na logoterapia é a dimensão da pessoa humana. Por que eu trouxe a dimensão da pessoa humana segundo Viktor Frankl para vocês? Porque ela está muito próxima ao que a Igreja Católica pensa da pessoa humana. Nós temos diversas teorias e que colaboram muito, né, para o desenvolvimento do ser humano. Mas a visão de pessoa, segundo a Igreja, a teoria que mais se aproxima dela é a teoria de Viktor Frankl, a logoterapia. E ela fala que nós somos um ser com uma dimensão biopsíquico e espiritual. Nós temos a dimensão biológica importante, com todos os fenômenos biológicos que nós necessitamos para estar vivos. Nós temos os fenômenos psíquicos, a mente, as suas funções. Mas nós temos a dimensão espiritual. E Viktor Frankl desenvolveu muito bem, se apegou muito bem a essa dimensão espiritual do ser humano. Mas como que ele entende essa dimensão espiritual? Não é simplesmente esse espiritual que a gente às vezes, no senso comum, imagina. Uma pessoa que reza, uma pessoa que busca Deus, uma pessoa, né, religiosa. Não. Ele diz que nesse aspecto espiritual estão características importantíssimas do ser. E algumas dessas características são, primeiro, a liberdade. Veja, a liberdade está na dimensão espiritual do ser humano. Você é um ser livre. Você lembra quando eu dizia, lá no catecismo diz que Deus imprimiu no seu coração um desejo por ele, mas você é livre para atender esse desejo ou não. Nós somos um ser que podemos ser responsáveis pelas nossas escolhas.
responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Eu não sou um ser que estou no mundo vagando. Eu faço escolhas a todo momento. Eu sou responsável pela minha vida. É claro que uma vez perguntaram assim para ele: mas você acha que nós somos realmente livres? Tem tanta coisa que acontece com a gente que a gente não pode escolher. E ele disse assim: é claro que a nossa liberdade é limitada. Veja, se acontece uma catástrofe, um desastre, um horror, alguma coisa muito ruim com você, você não escolheu isso. E você não pode escolher sair dessa situação e não vivê-la. Mas você tem a liberdade de escolher como é que você vai enfrentar essa situação. Aí está essa liberdade plena que a logoterapia fala, que o ser humano tem. Você pode escolher como enfrentar aquela situação. Você pode escolher com a tua atitude diante daquilo, se você vai correr, se você vai fugir, se você vai lutar, se você vai enfrentar, se você quer crescer com aquilo, se você vai se entregar ao sofrimento. Lá no campo de concentração ele percebeu isso. Ele precisou lutar pela vida dele. Ele precisou lutar para conseguir viver um dia após outro sem perspectiva, porque eles não tinham notícias do que estava acontecendo no mundo. Eles não tinham perspectiva nenhuma de saírem vivos dali. Mas ele escolheu viver. Ele tomou uma atitude diante daquele sofrimento. Ele escolheu. E ele percebeu que as pessoas podiam escolher. É claro, existem outras situações que vão atravessando aí, né, os acontecimentos. Mas o ser humano é capaz de escolher a sua postura diante das coisas. Diante de tudo. Porque se você tiver um sentido, isso o Viktor Frankl diz, se você tiver um sentido para viver, você enfrenta qualquer situação. É verdade ou não é, gente? É ou não é? É. É verdade. Se você tiver uma razão, um sentido, se você encontrar, porque sentido a gente não produz, a gente não compra, a gente encontra o sentido da nossa vida. A gente encontra. Também nós temos a autotranscendência, ou seja, a capacidade de sairmos de nós mesmos, a capacidade de irmos ao encontro do outro, a capacidade de irmos ao encontro de algo que é maior do que nós, muito maior do que nós. Só nós, pessoas humanas, temos essa condição. Só nós. A capacidade de parar de olhar para o próprio umbigo e me compadecer com o sofrimento do outro. E ver que às vezes o sofrimento do outro é maior do que o meu. Ou às vezes até não é tão grande quanto o meu, mas eu posso ajudá-lo. Eu posso deixar o meu problema de lado e ir lá e estender a mão. A pessoa humana é capaz disso. Só a pessoa humana. O sentido da vida, que é o que eu falava, né? O sentido do amor e do sofrimento. Se as coisas fizerem sentido, eu supero qualquer situação. Eu tenho um sentido maior, eu preciso encontrar isso. No amor, no sofrimento. Aquele livro do padre Fábio de Mello, Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, é muito interessante. Ele diz assim: quando o sofrimento bater a sua porta, você deveria abrir a porta, convidar o sofrimento para entrar, cumprimentá-lo, chamar ele para tomar um café, senta, vamos conversar, vamos ver o que você tem para me falar. O que eu tenho para aprender com você? Mas nós vivemos dias de uma sociedade individualista e que não quer sofrer. Nós damos um jeito de fugir de qualquer tipo de sofrimento, não é? Resolver a situação. A gente não quer aprender com o sofrimento. Mas Viktor diz que nós podemos aprender com o sofrimento. Nós podemos sair de uma crise muito melhores do que antes, quando nós ainda não tínhamos vivido ela. E aí,
ele usa esse conceito vazio existencial para toda a falta de sentido que um ser humano pode ter. Nós temos uma grande crise hoje. A gente já ouviu muito falar assim, a depressão é o mal do século, né? Já ouviram isso? Tantos outros males aí, né? Estão se espalhando cada vez mais. Mas se a gente for ver, gente, as pessoas não têm sentido mais para viver. E isso causa um vazio existencial, uma crise existencial. Ela não sabe por que ela está aqui, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe para que ela serve, ela não sabe que ela é um filho de Deus amado. Ela não sabe nada disso. E aí ela vai criando esse vazio, quer dizer, se fechando, né, cada vez mais, vivendo todas as doenças que são capazes de serem desenvolvidas por conta da falta de sentido na vida. E aqui eu coloquei duas frases que eu achei muito bacana, do Viktor Frankl. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. Ele só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. Veja, ele explica mais ou menos assim: nós somos movidos, porque Deus nos fez assim, nós somos movidos a buscar algo de bom para nós. Nós somos movidos a buscar felicidade, não é? Nós somos movidos a buscar algo que nos transcende. Mas as pessoas estão tão perdidas, com tanta falta de sentido, que elas vão buscando os prazeres possíveis na vida. Nós precisamos de coisas prazerosas, boas. Nós precisamos de felicidade. Mas a logoterapia vai falar assim, que eu preciso buscar o meu sentido para a vida. Eu preciso encontrar um sentido. E quando eu encontrar esse sentido, consequentemente, eu vou ser feliz. Eu vou estar bem comigo mesmo. Eu vou estar bem com o outro. Eu vou sentir prazer. A alegria, a felicidade, o prazer é consequência. O sucesso é consequência de um caminho que eu faço para fora de mim. Quando eu vou em direção ao outro. Quando eu não estou pensando em mim mesmo. E aí, isso vem como consequência na minha vida. Mas o que as pessoas fazem hoje em dia? Ao invés de buscar o sentido para a vida, para eu ter como consequência, como subproduto isso, eu vou direto, eu pego um atalho, eu vou direto naquilo que me dá mais prazer. Então me dá mais prazer comprar muito, me dá mais prazer o adultério, me dá mais prazer as drogas, me dá mais prazer, sei lá, quantas outras coisas, né, que a gente vê por aí. Eu não quero buscar sentido, eu já quero ir lá, eu estou desesperado. Eu quero resolver esse incômodo que está em mim. Eu não sei como resolver, mas eu quero ir para o prazer. Ele diz que a gente pega esse atalho muitas vezes. E aí a gente cai num vazio existencial, um vazio profundo. E a pessoa vai ter sempre a sensação assim, está faltando alguma coisa, eu não sou feliz. Está faltando alguma coisa. Então é isso que ele diz nessa frase. As coisas boas são consequências de um sentido para a vida. Eu tenho que ter um sentido maior. Eu não posso buscar o prazer pelo prazer. Eu não posso buscar a alegria pela alegria, porque isso tudo é vazio. E me leva para um vazio maior. E aí uma outra frase linda dele. Nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros e dando seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número,
mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser retirado do homem, menos uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho. Tudo pode ser retirado do ser humano, menos o seu livre-arbítrio, porque foi Deus que te deu. Você pode perder tudo. A gente tem um exemplo na Bíblia de Jó, né? Jó perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu saúde, perdeu tudo. Mas ele foi firme e escolheu por Deus. Podem tirar tudo de você, mas você ainda é um ser livre. Você consegue entender essa liberdade? Mesmo que você não tenha controle sobre as coisas que acontecem ao seu redor, mas você ainda é uma pessoa livre, porque Deus te fez assim. Essa liberdade é a liberdade que as pessoas lá fora não conhecem, gente. Porque para o mundo, liberdade é fazer o que quer. É fazer o que dá na cabeça, né? Isso é liberdade para o mundo. Mas será que eu sou livre? Internamente livre para fazer boas escolhas, para escolher muitas vezes morrer para mim mesmo por causa do outro. Isso é liberdade. É eu poder tomar uma decisão por Deus, uma decisão pela santidade, uma decisão por tantas outras coisas boas também. Eu sou livre e nada que aconteça comigo pode tirar essa característica de mim. Bom, e aí, então nós sabemos assim, que Deus nos fez dessa forma. Deus imprimiu um desejo em nós, dele, né, para que nós pudéssemos desejá-lo. E nós temos como escolher por isso, porque ele nos fez livres. Amém. Só que Deus, como é pai, não é padrasto, né? Ele olhou para nós e disse: bom, eu criei cada um deles. Eu fiz com que eles tivessem um desejo de mim no seu coração. Mas se eu não ajudá-los, eles não vão conseguir. Se eu não der uma força, esses meus filhos não vão conseguir sozinhos. Deus sabia disso. Deus Pai sabia disso. Então ele resolveu se revelar. E aí começa a história da revelação de Deus. Na história da humanidade, para a história da humanidade. Veja, tudo que nós conhecemos de Deus, claro que nós temos inteligência, né? Nós temos raciocínio lógico, nós podemos estudar sobre as coisas. Quantas coisas nós podemos descobrir por nós mesmos? Mas tem coisas que somente com a revelação divina é possível a gente ter acesso, não é? E tudo que nós sabemos de Deus é porque Deus se revelou a nós. Nós não tínhamos como alcançar isso sozinhos. Um exemplo claro disso, a Santíssima Trindade. Como é que você sabe que existe a Santíssima Trindade? Veja, Deus mandou seu Filho, o Filho falou do Pai, o Filho falou que viria o Espírito Santo, não foi? E Deus foi se revelando, Deus foi se mostrando. Claro que num processo lento, porque Ele sabe quanto nós somos cabeçudos, né? Limitados, pecadores. Mas Ele foi se mostrando, se revelando para o seu povo, para os seus filhos, aos poucos, para que nós pudéssemos ter condição mínima de ir até Ele. Não bastava o livre-arbítrio. Eu preciso saber ir até Deus. Eu preciso conhecer a Deus, não é? É a mesma coisa. A minha área de profissão é psicologia. Aí eu vou lá no hospital e falo assim pro Wilson, que está lá fazendo uma cirurgia: deixa eu manusear aí o bisturi. Bom, eu tenho capacidade de aprender a usar um bisturi? Tenho.
Se eu for estudar, se eu for fazer uma faculdade, se eu for parar para pensar nisso, se eu me dedicar bastante, eu vou aprender a mexer no bisturi, eu vou aprender a usar todas aquelas ferramentas. Mas eu não sei fazer isso ainda. Então, nós somos capazes de Deus. Sempre fomos, porque foi assim que Deus nos criou. Mas nós não tínhamos condição sozinhos de chegar até Ele. E aí começa então todo esse processo de revelação para a humanidade. E nós podemos dizer que tudo começou com um homem chamado Abraão. Bom, mas antes deixa eu ler, a citação do Catecismo da Igreja aqui para vocês. A revelação de Deus. Então, o que a nossa doutrina fala sobre isso? Sobre a revelação. Deus, que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responder, de conhecê-lo, de amá-lo, bem além do que seríamos capazes por si mesmos. Então, Deus se revela para que a gente possa ter condição de escolher, amá-lo e servi-lo. Ok? Isso ficou claro? Sim? Sim. E aí as etapas da revelação, então. Bom, existia um homem chamado Abraão. Na verdade, ele chamava Abrão. Um homem muito religioso, um homem que vivia numa cultura onde foi passado a ele uma religião. E naquela época, mais ou menos aí 1800 anos antes de Cristo, eles viviam cultuando muitos deuses. Era a forma que eles viviam a religiosidade deles. Então eles faziam imagens e idolatravam esses deuses. Eles davam nomes para esses deuses, funções para esses deuses, chamavam esses deuses a hora que eles queriam, eles manipulavam, na verdade, as divindades. Era assim que funcionava, a crença, a religião daquela época. E Deus se revelou a Abraão, se mostrou a ele. Eu quero que você abra comigo, quem trouxe a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 5. Não, dá para pegar lá do versículo 1. Ok? Gênesis capítulo 17. Vamos ler. Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhes: Esse é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornar-te-ei extremamente fecundo, e farei nascer de ti nações, e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Veja, Abraão
Abrão, no caso, recebe essa revelação de Deus, mas um Deus que ele não conhecia. Um Deus que ele não sabia quem era, porque Abrão conhecia aqueles deuses comuns da sua cultura e da sua religião. E aí a grande novidade, um ponto que a gente precisa refletir. Deus apareceu a Abraão sem imagem. Abraão não tinha imagem de Deus. E esse Deus não tinha nome. Então era meio que um absurdo. Como que ele vai acreditar numa revelação dessa? Podia ser coisa da cabeça dele. Ele era acostumado a ter imagens. E aquele Deus não tinha nenhuma imagem. Ele era acostumado a saber o nome dos deuses. E aquele Deus não tinha nome. Aquele Deus simplesmente fez uma promessa para ele. Eu vou te abençoar e você será o pai de uma multidão de povos. Segue-me. E a partir daí ele se tornou Abraão, né? Porque pela própria o significado da palavra Abra, pai, povos, né? Multidão de povos, ele se tornou Abraão. Então imagina, gente, ele chegando lá na casa dele. Obrigada, Marco. Ele chegando lá na casa dele e dizendo assim para Sara, que antes era Sarai, também mudou de nome, né? Chegando assim, ó, minha mulher, arruma as coisas, nós vamos ter que se mudar para uma outra terra. Por quê? Porque Deus disse que a gente precisa seguir em frente. Mas que Deus? Não sei, ele não tem nome. Mas para onde vamos? Também não sei. Mas qual que é a imagem desse Deus? Não tenho. Veja, por isso que Abraão é o pai da fé. Nosso pai na fé. Foi pela fé, somente pela fé, que ele disse sim. E Deus, foi proposital essa forma de revelação de Deus nesse momento. Por quê? Porque ou as pessoas, ou o povo de Deus, se formaria pensando assim, olha, Deus é meu oleiro, é Ele que me faz a imagem e semelhança dEle, ou então as pessoas continuariam crendo que eu faço Deus a minha imagem e semelhança, então eu faço um barro aí, eu faço uma estatueta para adorar. Olha a diferença. Não, Deus queria colocar no coração do povo que Ele era Deus. E Ele ia formar o seu povo a sua imagem e semelhança. Ele era o oleiro. Tanto que o primeiro mandamento que Deus colocou lá para Abraão, não é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Isso veio, essa nova formulação veio depois de Jesus, porque Jesus disse que os dois maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas para Abraão, Deus disse, não façais imagens para adorar. Porque eu sou o seu único Deus. E Abraão obedeceu. E foi assim. Ele teve 12 filhos, esses 12 filhos foram constituindo 12 tribos, e foi se formando o povo de Deus. Um Deus que não tinha imagem, que não tinha nome, mas que tinha palavra. Abraão se baseou na palavra desse Deus. Era tudo que ele tinha. Os outros deuses tinham imagem e tinham nome, mas não falavam nada para ninguém. Esse Deus tinha palavra. E aí foi se constituindo, então, todo o povo de Deus. Aí, nessa grande escolha, porque imagina o dilema, né? É algo tão diferente. Eu tenho que ir pela fé. Ele decidiu. Ele decidiu por Deus. E aí, por isso que eu coloquei aqui, né? A conversão. A teologia usa uma expressão chamada metanoia. Significa mudança de mentalidade. Isso aconteceu com Abraão. A vida dele mudou depois desse encontro com Deus Pai. E aí esse Deus só foi se revelar algumas centenas de anos depois, né?
para Moisés. Moisés foi um grande profeta, escolhido por Deus. E lá na sarça ardente, eu quero que você pegue comigo lá em Êxodo, capítulo 3. Isso. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o no meio da sarça. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que tu te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para ele. Vamos lá no versículo 13. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas, porque isso era uma ordem de Deus, né? E lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? O que eu responderei se lhe perguntarem qual é o seu nome? Veja, as raízes daquela religiosidade ainda estavam há muitos anos depois no coração do povo. Olha como é difícil, né? Essa mudança de mentalidade. Moisés queria saber o nome de Deus. Porque ele falou, olha, o Senhor está me enviando, o Senhor disse que o Senhor ouviu o clamor do seu povo, eu estou indo lá, mas eles vão me perguntar, quem é esse Deus? E Deus diz a ele, eu sou aquele que sou. Não disse nada, né? Eu sou aquele que sou. Moisés ficou do mesmo jeito, mesmo tamanho. E ajuntou, eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama eu sou, envia-me junto de vós. Ou seja, eu sou aquele que sou. Deus queria dizer para ele, você não precisa saber o meu nome, eu já estou aqui. Porque na manipulação que eles faziam das divindades, eles chamavam as divindades quando eles queriam, e era uma coisa meio que mágica, né? Não tinha nada de uma espiritualidade sadia ali. Uma coisa meio, que palavra que a gente podia usar? Meio esotérica aí, sabe? Né? Uma coisa meio charlatanismo, né? Mas Deus disse, não, eu já estou aqui, você não precisa me chamar, você não precisa saber o meu nome, você vai dizer que eu sou aquele que sou, né? Sempre. E aí ele se apresentou dessa forma. E ele continuou se apresentando e se revelando para outros profetas. Temos grandes profetas, profetas menores no Antigo Testamento. Não menores porque são menos importantes, menores porque escreveram menos, né? Até que chegou o ápice dessa revelação. A plenitude dos tempos. Deus mandou o seu próprio Filho. Deus se fez homem e veio habitar no nosso meio. E veio viver as nossas misérias, as nossas dificuldades. Jesus revelou tudo o que faltava para o Pai revelar. Gente, toda a revelação do Pai se completou na pessoa de Jesus. O que significa isso? Que tudo que o Pai precisava dizer ou queria dizer, Ele disse por Jesus. Tudo. Nada mais será revelado. Nada mais.
toda revelação aconteceu na pessoa de Jesus. Tudo que Deus tinha que dizer foi dito. É claro que existem algumas revelações particulares, não públicas, né? Que a igreja analisa com cuidado, né? Alguns santos tiveram algumas revelações. Algumas aparições de Nossa Senhora trazem revelações. Mas essa revelação, para ser aceita pela igreja, ela não pode contradizer nada do que foi dito. Não vai haver nada de novo ali, porque toda a revelação Jesus fez na sua pessoa, na sua vida, tá? Mas para que servem essas revelações, então, que são aceitas pela igreja? Para que a gente possa compreender melhor as outras, ou para que a gente possa viver bem a nossa fé, para nos ajudar, mas nada de novo está sendo dito. E se for algo completamente diferente, é claro que a igreja não aceita, não acolhe. A igreja é muito criteriosa a respeito de tudo isso. Inclusive tem aquelas aparições de Medjugorje, né? Que até hoje acontecem, começaram lá na década de 80. Por que a igreja ainda não aprovou essas declarações, essa aparição, né? Essas revelações? Porque ainda não acabaram. Só quando as aparições se encerram é que a igreja vai sentar e estudar sobre tudo aquilo e dar o seu parecer. Então, como as aparições ainda continuam, as revelações ainda continuam, a igreja está esperando. Ela não condena, mas também não aprova, assim, ela fica na espera. Ela fica na espera, para que ela possa um dia analisar tudo e dar o seu parecer. Essas revelações precisam nos ajudar a compreender a revelação total de Deus, né? E não desviar aí a nossa fé. Esse é o ápice de toda revelação. E aí, Deus se revelou totalmente. Deus foi gradativamente se mostrando a nós, porque sabia do que cada um em seu momento poderia dar conta, né? E graças a Deus nós vivemos num momento em que toda a revelação já aconteceu. Claro que nós não compreendemos toda ela. Às vezes nos falta condições para compreender toda a revelação, mas ela já foi revelada. E aí, Deus também se preocupou com a transmissão dessa revelação. Porque o que adianta chegar lá na pessoa de Jesus, ele revelaria tudo o que tinha para revelar, mas depois de alguns anos tudo aquilo ficaria apagado, escondido e esquecido. Então, nós temos duas formas importantíssimas de transmissão dessa revelação. Ou seja, tudo que foi revelado ainda é vivo para nós. E a igreja nos dá isso, primeiro, através da Sagrada Escritura, que é o quê? É a palavra de Deus redigida sob a moção do Espírito Santo. Tudo aquilo que está aqui, nós reconhecemos, porque a igreja nos ensinou que tudo isso foi escrito pela moção do Espírito Santo de Deus. Ah, mas foram homens que escreveram? Foram homens, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. A igreja atesta isso. Por isso nós chamamos de Sagrada Escritura. Mas isso não seria suficiente. Por quê? Porque qualquer um pode pegar o que está aqui e fazer a sua própria interpretação. É ou não é? Qualquer um pode interpretar do seu jeito, né? Ah, aqui não é bem isso. O que está querendo dizer aqui é outra coisa. Ah, mas não. Quem interpreta a Bíblia para nós é a igreja. É a igreja. Não somos nós. E aí, para a gente não correr esse risco,
nós também temos a sagrada tradição, que é a transmissão da revelação para os sucessores dos apóstolos, para que sob a luz do Espírito de verdade, eles por sua pregação fielmente a conservem, exponham e difundam. Além da Sagrada Escritura, nós temos a Sagrada Tradição. Nós temos o sucessor de Pedro. Se você for contar aí, se você for de Francisco, Bento XVI, João Paulo II, né? Quantos são, Marco? 200 e... São mais de 200, né? Eu não lembro do número certo. São 200 e poucos papas que nós tivemos desde Pedro. Francisco é o sucessor de Pedro. Essa sucessão foi passando de apóstolo em apóstolo. Tudo aquilo que os discípulos foram aprendendo com Jesus, eles foram passando, a ponto de outras pessoas escreverem aqui sem ter convivido com Jesus. Marcos é um deles. Nós temos o Evangelho de Marcos. Marcos foi discípulo de Jesus? Não. Marcos era secretário de Pedro. Mas ele ouviu pessoas que viveram com Jesus. Ele ouviu pessoas. Se eu não me engano, ele era parente de um dos apóstolos. Sim. E ele viu o que Jesus fez na vida daquela pessoa. Ele viu o testemunho. E ele mesmo escreveu um evangelho. Mas tudo que está no evangelho está no outro. E nada é contra, né? Um testemunho é contra o outro. Porque eles foram fiéis. Olha o que diz ali. Sob a luz do Espírito da verdade, eles, com a pregação deles, precisam ser fiéis na sua pregação, para conservarem, exporem e difundirem a igreja. A igreja é o lugar da continuação da revelação. Não existe continuidade dessa revelação de Deus ao homem fora da igreja. Isso é o que nos ensina também o Catecismo da Igreja Católica. Ambas devem ser aceitas, veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Uma não é melhor que a outra. As duas são aceitas, devem ser aceitas por nós. Nós sabemos que tem cristãos que só reconhecem a Sagrada Escritura. Não reconhecem a sucessão dos apóstolos. A nossa igreja nos ensina que ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e de reverência. Vejam, gente, claro que isso está muito resumido, mas só para a gente ter uma pincelada aí de todo esse processo, toda essa pedagogia de Deus com a gente. Ele veio devagar, ele foi se revelando aos poucos, porque ele sabia que nós éramos limitados. Hoje nós vivemos num tempo de graça, porque conhecemos toda a revelação. E diante dessa revelação, somos livres. Diante dessa revelação, somos capazes de Deus. Somos capazes de conhecê-lo. Somos capazes de atender o seu chamado. Ou então a gente pode dar as costas a tudo isso também, porque somos livres. Nessa pedagogia de Deus, a gente percebe quanto amor. Quanto amor. Ele quis salvar a cada um de nós, né? Mas como diz Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Ele fez tudo até agora. Ele fez tudo sozinho.
mas Ele não pode te salvar se você não quiser. Essa é a pedagogia do amor de Deus. Em toda essa economia da salvação, que a igreja chama, né? Economia no sentido de qual o plano que Deus vai traçar para nos salvar. Esse é o significado de economia na teologia. Ele sabe que se nós não quisermos, Ele não pode nos salvar. Hoje, nessa aula, nesse dia, nesse primeiro momento que nós tivemos da escola de perseverança, o nosso coração precisa sair daqui inquieto. Como que eu estou correspondendo a esse amor? Como é que eu estou correspondendo a tanto amor? Como que eu estou levando a minha vida? O que tem sido o sentido da minha vida? No que eu tenho buscado esse sentido? Porque se eu não tiver sentido, eu não tenho como caminhar, eu não tenho como alcançar os objetivos de Deus para mim.